Você também tem sentido essa tensão no ar? Tem conflitos estourando no mundo inteiro, juros altos começando a travar os mercados, os financiamentos, o Brasil numa crise política e econômica que parece não ter fim. E enquanto tudo isso acontece, o dinheiro que você tem lá na tua conta de investimentos não está performando bem, enquanto você olha o ouro, o Bitcoin, as bolsas todas nas máximas. A sensação é que alguma coisa está próxima de acontecer, mas ninguém consegue explicar direito o que é. Então deixa eu te perguntar, você já se perguntou como que o sistema financeiro global realmente funciona? E como é que a gente pode saber se a gente está próximo de um evento muito importante para o mercado? Eu vou te responder tudo isso agora. E ainda mais eu vou te mostrar como você pode usar tudo isso a seu favor. Para você entender como que o mundo financeiro funciona de verdade, você precisa entender primeiro o papel do dólar. Não só como a moeda dos Estados Unidos, mas como a moeda de garantia de crédito e de dívida global. Para você ter uma noção, mais de 80% do comércio global é feito em dólar. Mesmo países que não têm nada a ver com os Estados Unidos, eles precisam negociar em dólar. Mas aqui começa um problema. Nem todo dólar que circula no mundo está dentro dos Estados Unidos. Existe algo que poucos investidores falam e conhecem, que é o mercado de eurodólares. E não tem nada a ver com euros. São dólares que existem fora do sistema bancário americano. Dólares que circulam em bancos europeus, asiáticos, ou seja, fora do território específico americano. E por causa desse detalhe, esses dólares não têm supervisão direta do Banco Central Americano, o Fed. E é nesse ambiente sem regras claras que a gente está no maior risco do mundo financeiro. E o que eu vou te mostrar agora é uma parte do sistema financeiro que poucas pessoas estudam. E o motivo é simples, é muito complexo, é técnico e pouco acessível para o investidor. Eu vou tentar aqui traduzir de uma forma mais didática. E esse é o tipo de conteúdo que se aprende só fuçando documentos, estudando bancos centrais, lendo algumas coisas de tesoureiros de grandes bancos. Mas vamos lá. De uma forma simples, o eurodólar funciona como os dólares que circulam fora dos Estados Unidos, com bancos estrangeiros ou estruturas offshore. Para eu conseguir explicar melhor, sem falar vários jargões, eu quero dar exemplos para vocês. Vamos dizer que o JP Morgan, que é o maior banco americano, transfere 10 bilhões para uma subsidiária deles nas Ilhas Caimã. Essa subsidiária, ela está fisicamente fora dos Estados Unidos, mas ela pode criar novas camadas de crédito usando esse dinheiro que recebeu como base. Essa é a essência do eurodólar, criar créditos em dólares fora da jurisdição do Fed. E o que ela faz com esses 10 bilhões? Ela usa como base para concessão de crédito, emissão de derivativos, contratos de swap, repos, rehypothecation também. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês a seguir. Mas calma que você vai entender melhor isso tudo. Em uma linguagem mais simples, o banco consegue usar esses 10 bilhões para trabalhar com o dinheiro, emprestando, se alavancando. Ele consegue que esse dinheiro seja a base para 50 até 100 bilhões de dólares em contratos. Na verdade, até mais. Só que como tudo isso está fora da regulação direta do Fed, não há tantas exigências como tem dentro dos Estados Unidos. Isso tudo que o banco faz cria dólares sintéticos, ou seja, dólares que não foram emitidos pelo Fed, mas sim por contratos de empresas privadas offshore. Basicamente, são criados novos dólares que simplesmente não foram impressos. Eles são somente dívida. E agora, para entender por que isso é perigoso, a gente precisa entender o tamanho das dívidas que estão rolando no mundo. A dívida interna dos Estados Unidos ultrapassa 37 trilhões de dólares. Mas se você somar toda a dívida global, somando a parte corporativa, estatal, pessoal e mais os derivativos, o número está próximo de 400 trilhões de dólares. Se você olhar qual o número de dólares impressos, é basicamente próximo de 20 trilhões. Isso quer dizer que 95% do dinheiro no mundo é dívida e não dinheiro real. Mas toda a dívida que é exigida, ela tem juros. E só os juros disso, vamos pegar uma taxa média global de 3%, dá 12 trilhões de dólares por ano. Esse valor é o que o sistema precisa gerar, expandir ou refinanciar todos os anos só para continuar respirando, só para pagar esses juros.
para conseguir manter essa engrenagem girando, os bancos são criativos. Então, eles criaram umas estruturas. E as estruturas mais utilizadas hoje em dia são as Ripple. Elas funcionam assim. Se um banco precisa de dinheiro, então ele pega esse valor com outro banco, ele dá um título de garantia para aquele banco, geralmente é um título do Tesouro Americano, porém, esse sistema de empréstimo ele tem vencimento de um dia. Então, todos os dias, quem pegou emprestado paga um juro desse empréstimo e ele precisa pedir para rolar mais um dia e mais um dia. Isso tudo foi criado porque a quantidade de dívida global é tão absurda que os bancos precisavam criar formas novas de gerar essa liquidez que era necessária. Porque quanto mais os anos passam, mais juros tem e mais o sistema está alavancado. E foi aí que surgiu uma nova técnica, que é chamada de rehypothecation. Nele, o mesmo ativo é usado como colateral várias e várias vezes. Vou tentar dar um exemplo aqui. Você pega um empréstimo no banco e usa a escritura da tua casa como garantia. Agora, esse banco que pegou a escritura da tua casa, usa a tua escritura para pegar crédito com outro banco. E esse terceiro banco pode usar a mesma escritura para um quarto banco. Ou seja, se em algum elo dessa corrente algum banco não cumprir a obrigação, tem uma confusão jurídica e financeira muito grande ali. E ninguém mais sabe o que é o risco real de tudo aquilo. E o que era uma garantia segura acaba virando um problemão. Só que alguns bancos mais estruturados, vendo essas operações, eles viram uma oportunidade de ganhar no giro. Por exemplo, um banco tem 5 bilhões livre no caixa. Ele empresta esse dinheiro para outro banco, pega um título como garantia e cobra 3% ao ano. Só que passou uma hora, surge uma oportunidade de um banco dando dinheiro para ele, só que a 2,95 ao ano. Então ele emprestou a 3 e pegou emprestado a 2,95. Ele lucrou essa diferença só intermediando operações. Como isso não aparece nada dentro do balanço do banco, ele faz isso inúmeras vezes, sempre que ele achar um spread no mercado. Compra e vende, compra e vende. Mas tudo isso só funciona se o sistema rodar liso, sem susto. Agora imagine o seguinte, esses bancos usam títulos do Tesouro como garantia, né? Mas se esses títulos começam a oscilar demais, se a volatilidade começa a subir, o risco percebido desses títulos aumenta. E como esses empréstimos são de um dia, quem emprestou começa a exigir mais garantias para fazer essas rolagens, para garantir que ela vai fazer no outro dia dar o mesmo valor. Se o banco que pegou emprestado não tiver mais garantias para dar, ele não consegue rolar essa dívida e acaba ficando com um problema na mão. E a engrenagem do sistema começa a enferrujar. Você vê que o duto começa a fechar a torneira aos poucos. Hoje, o sistema global precisa de 10 a 12 trilhões em liquidez só para manter tudo funcionando e tudo rolando normal. Porém, o sistema não tem tudo isso em títulos. Então, ele precisa começar a apelar para algumas coisas um pouco mais arriscadas para dar os 10 trilhões. Vamos dizer que o sistema tenha só 7 trilhões em títulos. Então, falta 3 para os 10. Então, eles pegam o que eles têm de garantias, por exemplo, mortgages, que são os financiamentos habitacionais, e colocam como garantias. Às vezes, consegue abastecer 2 trilhões e falta 1 ainda. Caso as exigências se tornem cada vez maiores, esses bancos acabam dando garantias de dívidas de cartão de crédito, de financiamento de automóveis, mas assim, os bancos eles não são burros. Para ter essas garantias, eles acabam embutindo um risco muito grande de inadimplência, diferente do que aconteceu lá em 2008. E o que está acontecendo atualmente são os últimos dos últimos casos, que se não fechar esses 10 trilhões, há garantias de até títulos podres que eles precisam colocar no jogo. Só que, como eles são obrigados a transacionar para rolar essas dívidas, eles só precisam que esse título podre não dê problema na mão dele. Os bancos sabem que aquilo é podre e é tipo uma batata quente. Ele precisa passar para frente antes que queime na sua mão. A torneira ela pode fechar a qualquer hora e o sistema inteiro pode entrar em um colapso estrutural e só quem entende essa engrenagem pode se proteger de verdade. Mas agora calma, a gente passou pela parte técnica, agora eu quero dar uma clareza para vocês de onde que a gente está. Quem estuda história sabe que o comportamento humano ele é cíclico. Em 1929, a gente teve uma grande depressão e ela levou 35 anos para recuperar os excessos. Em 2001, a gente teve a bolha de ativos de tecnologia que explodiram.
Em 2008, a bolha imobiliária e de derivativos também. Em 2020, imprimiram mais dinheiro do que décadas anteriores somadas, além de várias outras crises ao longo do século. A gente está num ciclo de expansão que vem desde os anos 80, que ainda não retraiu de verdade. A história, ela se repete de tempos em tempos e os ciclos mostram que eles não duram para sempre. E quando estoura essa questão, poucos saem ganhando e a maioria acaba perdendo. Mas quem está preparado acaba ganhando o equivalente a décadas de investimento e de retorno em poucos meses. Os fundos institucionais que realmente fazem uma gestão de risco bem estruturada, eles não estão eufóricos com a alta do mercado. Eles estão com paciência, esperando só o momento dessa torneira fechar. E quando isso acontecer, esses fundos vão lucrar em 6 meses o equivalente a 10 anos de bull market. Você também pode fazer isso, só que precisa entender esse jogo por trás. Existe uma ferramenta que esses fundos e alguns bilionários usam, que são as opções. Elas funcionam de uma forma mais convexa, ou seja, você pode perder um mínimo, que realmente é um seguro da carteira, uma proteção. E as potencialidades de ganho são explosivas. Quanto mais pânico o mercado tiver e mais rápido cair, mais lucro você tende a ter nessa posição. E se você está se perguntando por que poucas pessoas usam isso, primeiro, porque isso é um mercado de paciência e geralmente as pessoas não compram isso. E depois porque é um mercado complexo, que você precisa entender muito bem como que funciona por dentro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano em abril, no tarifaço do Trump. O mercado caiu 15% em 3 dias. Algumas opções valorizaram 25 a 40 vezes pela velocidade da queda, foi muito rápido. Se você, por exemplo, tinha uma carteira de 100 mil reais e tinha 3 mil em proteções, você podia perder 15% na tua posição original, mas as opções chegaram a ganhar de 75 a 120 mil. Então, apesar da queda, a tua carteira passou a valer 3 dias depois 160 mil. É algo surreal mesmo. Isso mostra que quando o pânico se alastra no mercado, a descida é muito rápida, explosiva, é de elevador mesmo. Mas isso só acontece com as estruturas certas. É possível criar essa camada de segurança e se beneficiar muito da velocidade da queda desses ativos. Então, se você entendeu o que eu te mostrei aqui, se você sente que o mundo está à beira de uma coisa muito maior e entende isso, e se você quer estar do lado dos que se preparam para eventos como esse, eu deixei um link aqui abaixo para você preencher um formulário. E por esse formulário que eu vou entender a tua carteira e conversar com você. Então clica lá, preenche rapidão e me dá esse contexto da tua carteira. Só assim eu vou conseguir te ajudar a superar esses desafios que a gente tem pela frente.